Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu estou aqui com a honra da presença do professor Ernesto Rosler. Professor Ernesto, obrigado pela presença. Obrigado, Professor Ernesto é radio-oncologista, é um dos melhores radio-oncologistas do Brasil e ele é coordenador aqui da divisão de oncologia do Real Hospital Português. E a gente vai bater um papinho um pouquinho tentando desmistificar a radioterapia. Só para exemplificar, um filme que está em moda agora é o Oppenheimer, que fala do Projeto Manhattan, que resultou na primeira bomba nuclear e fala todas as questões, ou algumas das questões, que envolvem muito energia nuclear. E aí vai minha primeira pergunta para o Dr. Ernesto. Professor, o que é que tem a ver energia nuclear com radioterapia? Bom, na realidade a radioterapia é uma modalidade de tratamento que a gente usa energia nuclear, tá certo? Usa radiação, né? Essa radiação ela é proveniente tanto de materiais que se encontram na natureza, como rádio, polônio. Essa radiação também ela pode ser produzida através de equipamentos, pela eletricidade, através de uma série de mecanismos, e você, como são os aceleradores lineares de partícula, que se usa muito na clínica médica, ou ela também pode ser usada, ela advém de materiais que se encontram na natureza, como cobalto 59, por exemplo, que você põe dentro do reator nuclear, e esse cobalto é ativado para cobalto 60, que é um elemento instável, e na busca desse elemento instável para a estabilidade dele, ele fica soltando fótons, que é a radiação gama que se usa também para tratamento. Então há uma ligação com energia nuclear, nisso daí bastante importante. Com a radioterapia. Né? Só que a gente usa de forma... Para o bem, né? Para o bem, de forma controlada, sabendo o que é que está se fazendo, a quantidade que está dando, que como qualquer remédio, se você está dando a dose errada, uma coisa que é benéfica pode se tornar bastante tóxica. Entendi. E o uso da radiação em medicina é um uso racional, né, controlada da energia, tá certo? Para que ofereça o lado bom, o lado benéfico, e não de forma descontrolada, onde você pode ter efeitos colaterais e provocar um mal à população. Uma coisa, só seguindo, uma coisa que passa muito e pergunta recorrente dos pacientes é porque a gente está falando de radiação. E uma das coisas mais fáceis para exemplificar é, por exemplo, a radiação solar. Certo. Então, como é que eu poderia explicar para um paciente que a radiação que a gente usa na radioterapia, ela tem a capacidade de matar células tumorais? Eu vou tentar encurtar essa resposta, tá certo? Existem vários tipos de radiação, né? Como se fosse uma onda eletromagnética, tá certo? Então você tem a radiação do rádio, né, que você está falando no rádio, você está falando no celular, que está pegando numa torre, né, são ondas em radiofrequência. A radiação solar vem ondas em radiofrequência. E a radiação que a gente usa, né, que a gente chama nuclear ou ionizante, né, porque é uma radiação que ela vai excitar os átomos, ionizar uma coisa, mas de tal forma que isso possa vir a produzir algum outro tipo de efeito, isso vai depender desse comprimento de onda, o quão apertado a frequência dessa onda acontece. Então você tem dentro do espectro das radiações ionizantes e as radiações não ionizantes, tá certo? Micro-ondas, outras coisas, não radiação que estaria provocando um efeito a nível de DNA celular. E que a gente usa vai ter o seu comprimento de onda pré-estabelecido, que vai provocar a ionização dessa região, e com isso daí você tem um efeito de morte das células de morte celular.
Ernesto, obrigado pela primeira parte, conteúdo muito legal. Pessoal, segue aí que vai ter mais conteúdo em seguida sobre radioterapia e até o próximo.